Olá, tudo bem? Quem é você? Você é evangélico? Você é protestante? Você é cristão? Você é discípulo de Jesus? Ou você é crente? Quantas nomenclaturas? Mas existem duas dessas nomenclaturas que são sinônimas, que são muito parecidas. É a nomenclatura evangélico e protestante. Essas duas nomenclaturas, elas são extremamente semelhantes, mas não constam na Bíblia. Até porque o protestantismo surgiu no século XVI. E a palavra evangélico passou a ser utilizada a partir deste século para designar todos aqueles que eram chamados, entre aspas, de cristãos, mas que não faziam parte do catolicismo da época. As expressões, as nomenclaturas que nós encontramos nos evangelhos, que nós encontramos na Bíblia, são as seguintes: cristão, e essa nomenclatura não foi colocada por Jesus e nem pelos discípulos, foram os incrédulos, foram os ímpios quem colocaram este nome nos discípulos de Jesus. Então nós encontramos cristão, esta palavra da Bíblia, nós encontramos também os discípulos de Jesus, nós encontramos essa expressão, discípulo de Jesus, e nós encontramos também a expressão crente, quando Jesus disse, olha, sejam crentes como foi o crente Abraão. E disse também a Tomé, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Muitas pessoas dizem que até o diabo é crente, porque o diabo crê em Deus. Mas preste atenção, isso é um grande pecado. O diabo pode acreditar que Deus existe, mas ele não é crente nos moldes, na maneira como Jesus chamou o crente Abraão. Crente é aquela pessoa que é comprometido com o Evangelho de Jesus Cristo e não com nenhuma espécie de sistema político ou religioso. Somente 1.600 anos após a morte de Jesus é que essas expressões protestantismo ou protestantes e evangélicos é que começaram a surgir. Elas, portanto, não fazem parte, nunca fizeram parte e nem nunca foram pronunciadas nem por Jesus e nem por nenhum dos seus discípulos. Elas simplesmente não constam no Novo Testamento. Preste atenção, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, eles são oriundos do cristianismo. O cristianismo, portanto, é dividido em duas partes, catolicismo e protestantismo. O fundador do cristianismo não foi como muitas pessoas pensam e nem como eu aprendi no seminário. O fundador do cristianismo não foi Jesus Cristo. O fundador do cristianismo foi um homem que era imperador romano, do maior império que havia na época, o maior e único império do mundo, o Império Romano, chamado Constantino. Constantino foi quem fundou o cristianismo. Então essa expressão ismo diz respeito a um sistema. Então, preste atenção. Jesus, ele não veio fundar nenhum sistema político religioso. Quem fundou o cristianismo foi Constantino, que era imperador de Roma. Então, esse império romano foi transformado em império religioso, com capital e tudo mais. Antes, a capital ficava em Roma, depois ela foi transferida para Constantinopla, uma cidade construída por Constantino, que atualmente chama-se Istambul, que é a capital da Turquia, onde existem templos magníficos. Lá funcionou como a sede do cristianismo, que naquela época não fazia parte do cristianismo ou protestantismo,
Porque quando o cristianismo foi fundado, foi no século IV, por volta do ano de número 312 a 381 depois de Cristo, quando Constantino governou o Império Romano. Então, durante esse período, surgiu o cristianismo. O protestantismo foi surgir aí depois do século XVI, quando Martinho Lutero ele acabou instaurando a reforma protestante. O cristianismo ele é contra o evangelho de Jesus Cristo, porque o cristianismo ele é um império terrestre, que foi estabelecido na terra, com capital e tudo mais. Ele é um império visível, foi e é um império visível. E Jesus, falando a respeito do seu reino, do seu império, quando perguntaram para Jesus, onde é que fica o império do Senhor, o reino do Senhor? Onde é que ele fica? Onde fica a capital? Onde ele fica estabelecido? Aonde ele será construído? Jesus disse, olha, ninguém diga, ei-lo, que o meu reino está aqui ou ali. Porque o reino de Deus, ele não tem aparência exterior. Olha, ele não é nenhum sistema. Porque o reino de Deus está dentro de vocês, está dentro de vós. Jesus disse, o reino do meu Pai, o reino de Deus, ele é invisível, ele não tem aparência exterior, porque ele está dentro de vós. Esse reino de que Jesus se referiu é um reino espiritual, é Deus governando as nossas vidas. Não é nenhuma espécie de sistema político, religioso, como é o cristianismo. Então, o cristianismo é um império terrestre. O reino de Deus, em Cristo Jesus, ele é espiritual. O cristianismo tinha a sua capital em Roma, depois foi para Istambul, depois voltou para Roma. O de Jesus é dentro dos nossos corações. É onde fica localizado este reino, que é invisível e foi estabelecido com bases no amor de Deus. Presta bem atenção. Quando você afirma que você é evangélico ou que você é católico, você está afirmando que você faz parte deste reino político-religioso chamado cristianismo, que não foi fundado por Cristo, mas foi fundado por Constantino. Constantino, inclusive, disse haver ter se convertido a Cristo. Mas depois desta pseudo-conversão dele, ele mandou matar o seu próprio filho, chamado Cristo. E depois mandou assassinar a sua própria mulher. O fundador do cristianismo era um assassino que matou o filho e a esposa. Veja a origem do cristianismo, que engloba o catolicismo e o protestantismo. Quando me refiro ao protestantismo, me refiro às igrejas tradicionais protestantes e que geraram todas essas outras igrejas protestantes que existem no mundo e que são hoje chamadas de igrejas evangélicas. Quando você diz eu sou evangélico, você está dizendo eu faço parte desse sistema que foi criado por Constantino. E que inclusive Lutero, quando estourou, inaugurou a reforma protestante, Lutero era contrário a esse sistema que dizia que não podia haver igreja alguma fora dele. Lutero foi contra isso, o protestantismo foi contra isso no seu início. Mas depois o protestantismo começou a crescer no mundo inteiro. E em alguns lugares mais até do que o próprio catolicismo. E hoje o protestantismo pegou, adotou essa doutrina católica de que Igreja Católica Romana una, fora da igreja não há salvação. O protestantismo pegou isso e hoje afirma que fora do protestantismo não existe salvação. Fora das denominações do protestantismo não pode existir igreja e nem salvação. Observe que a heresia que fora estabelecida lá no princípio por Constantino e pelo catolicismo foi agora absorvida
pelo protestantismo e por todas as igrejas que existem evangélicas. Elas apregoam que fora dessas igrejas não existe salvação. Fora desse sistema político-religioso que visa, na realidade, dominar o mundo. Porque foi assim que o Império Romano nasceu e cresceu, com esta visão de domínio do mundo. A igreja hoje, que é chamada de católica e protestante, e as igrejas protestantes, que engloba todas as igrejas evangélicas, o sonho de todas elas é de governar, é de mandar no mundo, é de direcionar o mundo. O sonho dessas igrejas é de estabelecer um reino aqui na terra. Qual é o sonho que você acha dos evangélicos brasileiros, em especial das lideranças evangélicas? É de ter muitos deputados na Câmara, no Congresso, é de ter senadores e é de ter o presidente da República. Um dos grandes líderes evangélicos do Brasil, pelo menos 2 deles, já afirmaram que o grande sonho é de dar posse a um presidente evangélico no Brasil. Então, o sonho de poder, o sonho de mandar, o sonho de estabelecer um reino terrestre, esse sonho ele foi herdado do protestantismo, ou do avô do protestantismo, que foi o Império Romano. E esse sonho ainda persiste na mente daqueles que fazem parte desse sistema. Então preste atenção, eu me envergonho do cristianismo e me envergonho dos seus representantes. Esse império que foi inaugurado não por Jesus, mas por Constantino, não estabelecido nas bases do amor e da paz, mas da guerra e do derramamento de sangue através das muitas batalhas que houve durante a história, que foram chamadas de santas, mas que de santas nunca tiveram nada. Jesus nos ensinou que se alguém batesse na nossa face, era para nós oferecermos a outra. Mas não foi isso que o cristianismo fez. O cristianismo, através do imperador Constantino e de seus sucessores, invadiram países, tomaram a força, fizeram dessas pessoas escravos. Inclusive, muitos deles construíram templos magníficos que Constantino havia ordenado que assim o fizesse. Eu, portanto, me envergonho do cristianismo e de seus representantes, mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu, portanto, não faço parte desse império constantiniano, desse império evangélico, desse império protestante, desse império católico, que chegou ao poder, matando e subjugando povos. Eu não faço parte desse sistema. Eu sou apenas um discípulo de Jesus. Eu sou apenas um seguidor de Jesus. Eu sou apenas um crente no Senhor Jesus. Eu não faço parte desse sistema perverso chamado cristianismo. E você é o quê? Você é protestante ou evangélico? É a mesma coisa. São filhos do catolicismo, protestantismo. E o catolicismo, filho do Império Romano, do Império cruel, religioso e político romano, fundado por Constantino, um dos maiores criminosos de todo o mundo. E de que todas as igrejas que existem são filhas e têm origem nele, menos a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que é composta de crentes fiéis, que mesmo estando dentro dessas denominações, não se consideram parte desse sistema ismo de cristianismo, mas que se autodeclaram crentes no Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus. Disto eu não me envergonho. E que Deus nos abençoe.